Oi, eu sou a Isabela e junto com o João Paulo e com o Joaquim, sobre a orientação do professor Adalberto, nós fizemos essa apresentação sobre análises e orientações ergonômicas para otimizar qualidade de vida e produtividade. Ela faz parte da nossa pesquisa e nós gostaríamos de agradecer pela participação em responder o questionário e assistir essa apresentação. Após 30 dias do envio dessa palestra, serão enviados para vocês os mesmos questionários que vocês já tinham respondido antes. São as mesmas perguntas, mas elas vão servir para reavaliação das condições ergonômicas gerais e para ver se vocês aplicaram o que indicaremos nessa palestra. Com ele, será possível obter as horas de extensão. Sejam sinceros ao responder. A resposta de vocês não vai afetar as horas nem nada, mas servem para a nossa pesquisa. Então, para começar, o que é ergonomia? A ergonomia é uma ciência que surge no período pós-guerra, com o surgimento de doutrinas trabalhistas, como, por exemplo, o toyotismo. Ela busca estudar, como ciência, a adaptação do trabalho ao homem. E o conceito de trabalho para a ergonomia não é restrito ao trabalho assalariado, mas a toda ação produtiva que é executada por uma pessoa. Um exemplo é estudar, que é uma atividade encarada como trabalho para ergonomia. A partir dessa ciência, a gente busca estudar a interação das pessoas com a tecnologia, principalmente no trabalhador moderno, com a organização do trabalho e com o ambiente de trabalho. Assim, a partir dela, podemos projetar o trabalho que será executado, visando a preservação da saúde daqueles que estão envolvidos. Mas qual seria o sentido dessas mudanças? Para a ergonomia, é o trabalho que deve se adaptar ao homem, não o contrário. Porque o homem, além de ser o executor, é o alvo do estudo. Precisamos visar o bem-estar humano para esse trabalhador. Assim, o trabalho deve se adaptar à realidade humana. O trabalhador moderno está sujeito a um maior número de informações, maior número de tomadas de missões de sujeitos a decisões tomadas e maior interações principalmente com os meios digitais. A ergonomia vem se adaptando a este cenário. Exemplos de utilização da ergonomia. A ergonomia tem várias aplicações e vários exemplos de utilizações, estando desde o ambiente industrial até o ambiente de serviços domésticos, sempre visando a saúde daquele que estará executando o trabalho. Um exemplo de utilização da ergonomia na indústria é este trabalhador na cabine de guindaste, na imagem. Na cabine antiga, ele não tem uma visualização adequada, precisando se curvar totalmente para observar o objeto que ele vai manipular. As manivelas não estão ao seu alcance, tendo que se desdobrar para poder movimentá-las. E além disso, a janela é estreita e não permite a visualização adequada. Com a aplicação da ergonomia, a cabine foi redesenhada, obtendo uma visualização muito melhor, com janelas amplas, além de que o trabalhador não precisa mais se curvar para observar os objetos que vai manipular e as manivelas estão ao seu alcance. Ao lado, na imagem, temos como exemplo a configuração de uma cozinha. Devemos ter objetos de uso frequente na altura do trabalhador. Os objetos de uso ocasional, ou seja, menos frequente, mas mais frequente que o uso médio, acima do trabalhador, porque assim ele não precisa se dobrar ou então se curvar para alcançar esses objetos, e se precisar pode usar uma escadinha. Já os objetos de uso médio, menos frequentes, ele pode se curvar. Biomecânica na ergonomia. Adaptação do trabalho às características físicas e cognitivas dos trabalhadores. No estudo da biomecânica, temos que o nosso corpo é sustentado por um esqueleto axial, formado principalmente pelo crânio, pelas vértebras e pela caixa torácica, e o esqueleto apendicular, formado pelos membros superiores e inferiores. Quando nós nos colocamos de pé e nos movimentamos, exercemos uma força sobre o solo, e por um mecanismo de ação e reação, o solo exerce uma força sobre o nosso esqueleto, ou seja, sobre os ossos e as articulações. A cintura pélvica, conhecida como bacia, serve como uma dissipadora de carga, uma vez que essas forças exercidas são dissipadas na bacia.
Importante reconhecer as dimensões e comprimento dos segmentos corporais para ajuste no mobiliário e ambientes de estudo ou trabalho. Para iniciar a discussão sobre ergonomia em estações de trabalho e estudo, começamos pelo assento. A altura do assento é um fator essencial para garantir conforto e saúde postural. Se ele for muito alto, os pés não encostam totalmente no chão, fazendo com que o peso das pernas fique apoiado nas coxas. Isso pode dificultar a circulação sanguínea, causar desconforto, dormência e até mesmo inchaço. Por outro lado, se ele for muito baixo, os joelhos ficam mais elevados do que os quadris, aumentando a pressão sobre as articulações e comprometendo a curvatura natural da coluna. Para uma postura correta, o assento deve permitir que os pés fiquem totalmente apoiados no chão ou em um suporte. Os joelhos formem um ângulo de aproximadamente 90 graus em relação ao quadril e a coluna esteja bem apoiada no encosto da cadeira. Além da altura, a profundidade do assento também é importante. Se for muito curta, há maior pressão sobre os glúteos, pois o peso não é distribuído corretamente. Isso pode levar à inclinação para a frente, sobrecarregando a coluna. Por outro lado, aqui nessa região, destacada pelo círculo vermelho atrás do joelho, encontramos a fossa poplítea, onde passam importantes vasos sanguíneos e nervos. Se o assento for muito longo, ele pode pressionar essa área, comprometendo a circulação sanguínea e causando dormência ou fraqueza nas pernas. Por isso, a profundidade do assento deve permitir que a pessoa apoie totalmente as costas no encosto da cadeira, deixando um espaço de 2 a 5 centímetros entre a borda do assento e a parte de trás do joelho. Caso a cadeira seja muito profunda, uma solução é colocar uma almofada entre a coluna e o encosto. Existem cadeiras que regulam o deslocamento do encosto. Tá, ainda falando sobre o assento em si, é importante dizer que o contato do corpo com ele deve ocorrer através de uma estrutura chamada tuberosidade isquiática. A tuberosidade isquiática é uma parte da pelve, popularmente conhecida como bacia, aqui destacada em verde, que é a grande responsável por suportar cerca de 75% de todo o peso do tronco quando nós estamos sentados. No entanto, é muito comum, principalmente após longos períodos sentados, nós meio que adotarmos uma postura meio que deitada na cadeira. E nessa postura a gente deixa de realizar o contato do corpo com o assento, que deveria ocorrer através da tuberosidade isquiática, e passa a realizar esse contato através de uma outra estrutura chamada cóccix, aqui representada em vermelho nessa imagem. E essa posição ela é prejudicial à ergonomia porque ela acaba sobrecarregando a coluna e gerando dores, não só na coluna vertebral, como também nos membros inferiores, como perna, coxa e etc. Além disso, um outro fator essencial é a escolha de um estofado adequado. Isso porque, se o estofado for muito macio, ele acaba afundando excessivamente a tuberosidade isquiática, comprometendo o suporte postural e causando um desalinhamento ascendente na coluna vertebral, o que vai acentuando as suas curvaturas e gerando dor. Agora, em contrapartida, um estofamento muito duro, ele acaba gerando uma pressão excessiva na região da tuberosidade isquiática, o que pode causar desconforto e até mesmo afetar a circulação sanguínea dessa região. Então, o ideal é um estofamento com uma firmeza moderada, nem muito mole, nem muito duro. Agora, sobre o encosto, que é a parte do assento que encosta nas nossas costas, ele deve ser preferencialmente côncavo, porque essa forma ela se ajusta melhor às curvaturas naturais da coluna vertebral e garante um contato mais uniforme, além de um suporte mais adequado. Ele deve ter aproximadamente 40 centímetros de largura e, além disso, deve contar com algumas características, como um suporte para a lombar, que deve ser firme, mas não desconfortável, e uma leve inclinação antero-posterior, que se ajuste ao corpo. É importante prestar atenção nesses fatores, porque um encosto mal planejado acaba distribuindo
mal o peso e, consequentemente, gerando dores. Entretanto, além disso tudo que a gente comentou aqui, é importante destacar que a postura é algo dinâmica e não deve ser algo que você deve levar ali durante horas, ficar na mesma posição só porque a posição digamos que certinha, assim, de forma muito robotizada, porque isso vai acabar gerando dores também. Então é importante alterar a postura durante o dia, para evitar sobrecargas, além de fazer alongamentos. Outro fator importante quando a gente fala de ergonomia é a iluminação. Isso porque uma má iluminação acaba gerando cansaço, fadiga visual e até mesmo dores de cabeça. Agora entrando mais no quesito de dispositivos eletrônicos que geram luz, como celular, notebook, monitor, telas no geral, é importante que eles estejam a uma distância de 50 a 90 centímetros dos olhos. Também é importante prestar atenção se não tem nenhuma fonte de luz atrás de você, como uma janela, uma lâmpada, que reflita no monitor e possa gerar ofuscamentos. É importante fazer pausas a cada hora de 5 a 10 minutos longe de telas. Então não é uma pausa ali para ver o celular, para chegar a mensagem, é uma pausa para sair de telas, desses estímulos visuais e pegar uma água, fazer um alongamento e sair um pouco da frente do monitor, né? Outra coisa importante é prestar atenção para que diante a penumbra, ou seja, a baixa iluminação do ambiente, presta atenção para que o brilho da tela não esteja muito alto. Isso porque um brilho elevado da tela em ambientes escuros pode acabar sobrecarregando a retina. Então, conforme o ambiente for escurecendo, seja porque anoiteceu ou porque uma lâmpada foi apagada, é importante ir lá e abaixar o brilho da tela do celular. E o contrário também vale, Se o ambiente ficou mais claro, é importante ir lá e também aumentar o brilho da tela, para que você não fique ali forçando muito a sua visão. Outro fator importante, presta atenção, é a altura da mesa. A altura da mesa deve ser ali na altura dos cotovelos, de forma com que nós tenhamos uma angulatura de 90 graus entre os nossos braços, nos nossos braços, e qualquer coisa mais alta ou mais baixa que isso acaba comprometendo a nossa postura e trazendo algumas consequências ao longo prazo. Numa mesa muito baixa, pensando a longo prazo, a gente adota uma postura meio que corcunda ali, inclinada para frente, com o pescoço esticado, o que a longo prazo pode trazer algumas condições indesejáveis. A principal delas é popularmente, acho que todo mundo deve conhecer, a hérnia de disco. Tá, o que é a hérnia de disco? Aqui nós temos a imagem de uma coluna vertebral. Aqui nós temos as vértebras e aqui uma estrutura chamada disco intervertebral. No disco intervertebral, nós temos o ânulo fibroso, que é essa parte em branco aqui, e o núcleo pulposo, que é essa parte em roxo. Quando nós ficamos numa postura inadequada durante longos períodos, a gente pode gerar um extravasamento dessa estrutura que está no centro, em roxo, chamada núcleo pulposo, o qual pode acabar comprimindo os nervos ali daquela região. Nessa imagem aqui dá para ver que é isso que está acontecendo. E isso é a hérnia de disco. Além da hérnia de disco, outro fator muito comum em pessoas que usam uma mesa muito baixa, que adotam uma postura errada durante longos períodos, é a dor no pescoço, porque a gente fica ali com o pescoço esticado, usando muita musculatura dessa região e acaba sobrecarregando ela. Agora, sobre uma mesa mais alta do que o ideal, a gente acaba adotando uma postura com os ombros elevados ali e usando muito essa musculatura. No ombro, nós temos uma estrutura chamada bolsa sinovial, aqui circulada nessa imagem. A bolsa sinovial é meio que uma bolsa mesmo, que contém um líquido dentro, chamado líquido sinovial. E ela é responsável por impedir que os tendões atritem com os ossos dessa região. No entanto, quando a gente fica
ativa muito a musculatura durante muitos períodos, a musculatura dessa região, a gente acaba comprimindo muito durante longos períodos essa estrutura, a bolsa sinovial, o que pode gerar inflamação e as famosas bursites e, consequentemente, dores. Além disso, quando a mesa está muito alta, a gente tende a ficar com os braços muito esticados ali para digitar. E isso acaba sobrecarregando os músculos extensores dos punhos e dos dedos e gerando dores. A gente já discutiu sobre o que são os discos intervertebrais, né? Que são essas estruturas entre as vértebras, que são os grandes responsáveis pela absorção de impactos na coluna. Só que é importante destacar, é importante dizer que determinadas posturas, como aqui em pé, sentado inclinado para trás, sentado inclinado para frente, acaba gerando um percentual de pressão, de pressões diferentes nesses discos intervertebrais. Por exemplo, aqui em pé, temos uma pressão de 100%. Aqui sentado, inclinado para trás, 105. Aqui sentado, inclinado para frente, 190. E aqui nós temos um gráfico indicando o percentual de pressão nos discos intervertebrais lombares conforme diversas posições. E o que dá para perceber aqui é que posições inclinadas para frente tendem a gerar uma pressão maior nos discos intervertebrais, o que pode, a longo prazo, trazer condições indesejáveis. A postura incorreta ao usar o computador acaba por sobrecarregar tanto a região lombar quanto a cervical, podendo gerar lesões ósseas, articulares, como osteoartroses, e neuromusculares. No slide temos alguns exemplos de posturas incorretas, como inclinar-se para a frente, manter os ombros elevados e sentar com a região do cóccix. Para manter uma postura correta, o monitor deve ficar diretamente à frente dos olhos, com o topo da tela alinhado ao nível deles. O monitor deve ficar 10 graus a 20 graus abaixo do nível dos olhos e com inclinação de cerca de 20 graus para frente. O ideal é que ele esteja a uma distância de 50 a 90 centímetros dos olhos. A cadeira deve ter suporte adequado para as costas, promovendo uma postura neutra. Além disso, o uso de acessórios como apoio para os pés, braços e punhos também contribuem para o alinhamento adequado do corpo e uma melhor postura. Se sua estação de estudo ou trabalho não possui os equipamentos adequados para uma ergonomia saudável, é possível adaptá-la. Porém, essas adaptações devem ser baseadas na ergonomia científica e não em suposições. Por exemplo, como mostrado na imagem, um apoio lombar externo pode ser utilizado para corrigir a curvatura da coluna caso sua cadeira não possua uma, evitando o desconforto e os perigos causados pela falta de suporte adequado nas regiões lombares e sacrais. Sobre os notebooks, também é possível adaptar o seu uso com base na ergonomia, né? É recomendado o uso de teclados e mouses externos, juntamente com apoios estofados para os punhos, e além de suportes que elevem até a altura dos olhos, né? Esses equipamentos que elevam até a altura dos olhos, eles ajudam a evitar uma sobrecarga no pescoço, não só nos pescoços, como também nos ombros, e evitando os problemas comuns em usos prolongados. Uma alternativa para quem não pretende investir em um adaptador no momento é improvisar usando materiais bem simples e baratos, né? Aqui nessas imagens nós temos um adaptador feito com cano PVC e outro feito com papelão. Então é bem simples fazer esses adaptadores. Aqui nós temos uma ilustração bem didática de tudo que a gente discutiu aqui, desde apoio para lombar no assento,
pés no chão, tela na altura dos olhos, o espaço entre o fim do assento e a perna de 1 a 4 dedos, e etc. É bem legal ver essa ilustração para poder revisar tudo. Além de manter uma postura saudável, com base em tudo que nós discutimos até aqui, é importante fazer pausas em longas jornadas de trabalho e estudo para alongamentos, porque eles são essenciais para aliviar tensões acumuladas ali durante o dia, né? E esses alongamentos não é nenhuma academia da vida, são movimentos bem simples, como esticar os braços, manter ali por 20 segundos, girar os ombros, e isso melhora a circulação e previne lesões. Aqui a gente tem uma série de alongamentos que podem ser feitos. Aqui mais alguns alongamentos mais voltados para mãos e punhos. E mais alguns alongamentos aqui. Essas imagens é bom para poder ver ali, revisar, ver alguns alongamentos rapidamente, mas ao fim dessa apresentação eu vou deixar aqui um vídeo ensinando passo a passo de alguns alongamentos de forma mais didática e melhor para entender. Aqui estão as nossas referências e obrigado. Olá pessoal, então nós estamos dando sequência aqui às orientações sobre exercícios laborais ou exercícios preventivos a lesões na estação de trabalho digital, né? Então é importante, durante toda a hora de estudo que você executa no período inteiro ou no seu trabalho de maneira geral, numa estação de trabalho digital, é importante fazer o aquecimento das articulações, né? Fazer o aquecimento muscular seguido por alguns alongamentos. Então isso vai ajudar muito a prevenir lesões que você possa adquirir em postura sentada por longos períodos, né? Então a gente vai passar algumas orientações que vão ser importantes para você ter uma atitude preventiva, né? Então inicialmente, né, a pessoa tem que aquecer seus músculos, fluidificar suas articulações com esses fundamentos de exercício que nós vamos passar aqui, né? Inicialmente, na cadeira, né, você pode fazer o aquecimento da articulação do ombro, né, fazendo movimentos alternados com os membros superiores de flexão, contando aí 10 repetições, né, seguido de 3 séries, né? Então você faz as 10 repetições do membro superior e depois descansa, né? Depois faz um descanso de 30 segundos e segue novamente com mais 10 repetições, né? Então essa sequência pode ser realizada 3 vezes, né? Após realizar esses movimentos de flexão, você pode realizar também o aquecimento com a abdução, né? Então você faz 10 movimentos, então conta 1, 2, 3, 4, né? Seguindo até 10 repetições desse movimento, né? Então, concluído 10 repetições, você dá um intervalo de 30 segundos, realiza mais 10, um descanso de 10 segundos e mais 10 movimentos. Após fazer 3 séries de 10 repetições desse exercício, né, você pode realizar também a flexo-extensão do antebraço, né? Então você também vai estendendo até a parte mais lateral da cadeira, né, até ter extensão quase total, e faz 10 movimentos. Da mesma forma que nós fizemos no ombro, nós vamos fazer 3 séries de 10 repetições. Então você fez, acabamos realizando aí flexão do braço, abdução, flexo, extensão do antebraço, e podemos realizar com o braço estendido movimentos aqui de flexo, extensão das mãos, né? Então trabalhando também sem fazer o movimento de flexão do cotovelo com o braço estendido, fazer
um movimento de aquecimento aí, fletindo e estendendo a mão, né? Então você pode realizar esse movimento, né, para fluidificar melhor sua articulação e aquecer os músculos do antebraço. Movimentos de abrir e fechar a mão também, mais 3 séries de 10 repetições aí, você pode fazer para ajudar a aquecer a musculatura, né? Outro movimento que você pode fazer é de elevação e depressão do ombro, então faz mais 3 séries de 10 repetições também, né? Isso vai ajudar muito a promover o aquecimento da articulação, né? Fluidificar bem as articulações, né? Além disso, você pode fazer movimentos de flexo e extensão da cabeça, né? Sem tirar as costas da cadeira, então isso pode aquecer a articulação, né? Também aquecer os músculos dessa região. Faz mais 3 séries de 10 repetições, movimentos de inclinação da cabeça, né? Então você pode reproduzir mais 3 séries de 10 repetições, seguidos aí de movimentos depois de fazer 3 séries de 10 repetições com intervalos de 30 segundos, você pode fazer um movimento de rotação da cabeça. Então esse movimento vai auxiliar muito aí a fazer o aquecimento quase que total. Para completar o aquecimento, poderemos pedir que vocês façam também um aquecimento em pé, né? Aonde você pode fazer a flexão de quadril, né? Elevando e cruzando os cotovelos junto ao membro superior. Então vai fazer um aquecimento da musculatura anterior da coxa, né? Permitindo com que você vascularize melhor, ative a circulação do membro inferior. Outro movimento, né? Você pode fazer lá essa flexão da perna, né? Elevando, fazendo mais 3 séries de 10 repetições, né? Então também vai ajudar no aquecimento e trazer uma melhoria aí para a ativação. Outro exercício para ativar o retorno venoso, o retorno linfático, é você ficar na ponta dos pés fazendo 3 séries de 10 repetições também. Diante de todos esses exercícios, nós vamos poder ter um aquecimento muito eficiente e seguir com alguns exercícios de alongamento. Como você trabalha em estação de trabalho digital, possivelmente você tensiona muito o nervo mediano, há uma aderência muito de cervical, então é importante realizar aí um movimento de alongamento, né? Ou seja, uma mobilização neural. Então você pode abrir os braços, né? Olhar para a mão que está voltada para cima e a outra mão para baixo. Então você sempre vai fazer alternância dos membros superiores, né? Olhando para a mão que está voltada para cima. Nesse sentido você faz uma mobilização neural muito eficiente do nervo mediano, prevenindo aí lesões ortopédicas aí de aprisionamento do nervo junto ao túnel do carpo e outras partes do membro superior. Essa mobilização você pode também contar 3 vezes de 20 segundos, né? Então sempre começa contando para a mão que está voltada acima e ali a contagem vai sempre dando a sequência. Só mostrar a contagem. Então você pode começar 1, 2, 3, então a contagem vai ser sempre para a mão que você está olhando para cima e você não perde a sequência. Então é um tipo de mobilização neural que você pode fazer, automobilização, né, do nervo mediano com esse tipo de exercício. Depois disso, você pode reproduzir os exercícios de alongamento, né, que pode ser feito em pé ou sentado no membro superior, né, que você conta até 20 segundos. Então você conta até 20 de forma lenta, alternando os alongamentos do membro superior. Então você pode fazer o alongamento desse grupo muscular flexor, né? Alternando um braço e o outro, né? Então vai estar sempre alongando essa musculatura
que é a flexora, também como você pode fazer o alongamento dos músculos extensores, né, da mão. Então vai ser bem positivo nesse sentido, né? Outro alongamento que vocês podem vir a fazer, né, será o alongamento de tríceps, né, que você pode vir aqui, colocar o seu braço acima, né, e vai sentir alongar essa região do braço. Um alongamento muito importante, lembrando sempre de encaixar o quadril, né, então você tem que tentar fazer a báscula da pelve, encaixar o quadril para não sobrecarregar a tua lombar nesse alongamento, ou fazer até sentado, né? Então sente aqui assim, né? Aí você pode mostrar fazendo um alongamento, encostando as costas aqui na cadeira, permitindo que você não acentue a sua coluna lombar, né? Então isso garante dá uma segurança e você consegue fazer os alongamentos contando sempre 3 e 20, né? Então é um tipo de exercício que vai ser importante para evitar aderências aqui, né? E encurtamento do músculo posterior do braço. Então, outros alongamentos que você pode executar é de alongamento cervical, né? Por vícios posturais que você possa ter por longos períodos da estação de trabalho digital, né? Então, inclinando a cabeça, vai alongar a musculatura lateral do pescoço. Então você pode contar 3 vezes de 20 segundos. Isso vai ajudar bem. Outro movimento é você segurando a posterior da cabeça, né, para alongar a musculatura posterior, né? Então isso vem a ser muito positivo. Outra forma de alongamento é você alongar a região anterior. Então você pode segurar na sua região anterior da mandíbula, né, aqui colocar os dedos aqui e alongar levemente essa região anterior do pescoço. Então esses são exercícios que podem ser muito eficientes, né? Importante você conseguir, né, arrumar uma estrutura de apoio, né, para alongar também esses músculos anteriores, né? Então você tenta vir encostar numa parede e fazer o alongamento dessa musculatura anterior do braço, bíceps, e do antebraço. Então isso vai ajudar muito você a ter um alongamento. Então essa forma de alongamento você pode fazer sozinho, né? Estando em pé, próximo à parede, você vai conseguir, né, apoiar e virar, lembrando sempre de encaixar o quadril e fazer o alongamento, né? Então se você puxar o ombro oposto, vai conseguir ter uma grande eficiência nesse alongamento, né? Então são alguns exercícios básicos aí de alongamento que você vai conseguir, né, executar. Importante para quem é digitador, trabalhar muito com oponência, né? Então fazer os movimentos, né, de oponência dos dedos, né, para ativar a coordenação, o fluxo sanguíneo e ter um resultado positivo nesse sentido aí. Bom, dando sequência, nós vamos apresentar um tipo de exercício postural chamado de stretch. Esse tipo de exercício é muito importante para o autocrescimento, controle da respiração, né? Então nós conseguimos simultaneamente trabalhar o alongamento, o fortalecimento e uma condição de respiração bem adequada que traz um relaxamento, um bem-estar para quem pratica a técnica, né? Então a gente vai mostrar somente algumas posturas para que você possa também reproduzir e ter essa sensação de plenitude, bem-estar diante dessa prática de exercício, né? Então, o exercício se fundamenta, né, de nós termos aqui a coluna vertebral, ela é como se uma existência de molas, que você consiga fazer esse autocrescimento da coluna. Então, os músculos que estão encurtados nessas curvaturas acabam realizando um alongamento. O princípio básico desse exercício é você sempre conseguir encaixar o quadril. Um pouquinho mais para frente aqui, acho que vai melhorar. Isso. É sempre encaixar o quadril. Se você vê aqui, ó, há uma curvatura bem acentuada, uma lordose desse indivíduo, né? Então, quando ele executar o encaixe do quadril, contrair o abdômen e contrair a musculatura do glúteo, você vai perceber que aqui aplana essa coluna.
e isso traz aí um ajuste postural muito grande, né? Então relaxa. Outro princípio básico desse exercício, né? Ele vai executar a respiração, né? Inspirar, encher bem o seu pulmão de ar, fazer aquela respiração abdominal, né? E todo o esforço que ele vai fazer para os comandos de membro superior que eu passar, ele vai fazer durante a expiração. Lembrando que a expiração ele vai fazer sempre de forma lenta, fazendo aquele freno labial. Então, segurando o ar, soltando o ar, fazendo um biquinho com os lábios e soltando devagar. E aí sim ele vai fazer as contrações musculares que eu vou pedir, né? Então, nessa primeira postura, ele vai fazer uma abdução dos braços, uma extensão das mãos, né? E eu vou pedir que essa escápula venha para o quadril oposto e essa outra escápula esquerda venha para o quadril direito. Então ele vai fazer esse movimento de deprimir o braço, encaixar o quadril, né? E fazer um alto crescimento como se tivesse um fio aqui puxando o cabelo dele, a cabeça dele para cima, ele crescendo com o corpo, né? Então tudo isso ele vai fazer simultaneamente. Então eu vou pedir aqui para que ele inspire profundamente e que ele solte o ar suavemente e que contraia esse músculo, estique bem o braço e cresça sem desencaixar o quadril. E ele vai fazendo um alto crescimento, soltando o ar devagar. Ele vai contrair glúteo, musculatura da coxa e vai fazer esse crescimento, soltando o ar levemente. Quando acabar o ar, ele solta a postura e relaxa, né? Então essa sequência ele reproduz durante 3 vezes. E o máximo que ele conseguir segurar o ar soltando suavemente, né? Então isso é um padrão que a pessoa vai ajustando a sua postura e vai conseguindo melhorar, relaxando a musculatura lombar e fortalecendo a musculatura ao mesmo tempo. Então ao mesmo tempo que está alongando, está fazendo uma contração isométrica, fortalecendo a musculatura. Então nós vamos mostrar só mais uma vez. Vamos lá, estende o braço, encaixa o quadril, né? Aí faz a inspiração, inspira profundamente e solta suavemente, fazendo um alto crescimento, deprimindo o ombro, esticando o braço, esticando, fazendo a extensão da mão, contraindo, crescendo. Sim, aí na hora que acabar o ar, ele relaxa novamente. Esse padrão de exercício dá para executar posturas em pé, sentado e deitado. Aqui nós estamos mostrando só em pé, que é você consegue fazer rapidamente. Um outro padrão, isso aqui reproduz 3 vezes cada movimento, né? Então ele faria novamente, encaixava o quadril, puxa o ar novamente e abre os braços. Primeiro abre o braço, né? Encaixa o quadril, estende a mão e aí inspira profundamente, encaixando o quadril, faz o alto crescimento, soltando o ar, elevando, cresce, encaixando o quadril, mantendo orientada a coluna, aí, isso, perfeito, soltou. Então esse é um padrão de braço. Existe outro padrão, né, que o indivíduo vai fazer com as mãos apertadas aqui no início, né, então pode posicionar, e aí ele vai encaixar o quadril, né? Aplanar a coluna lombar aqui, né? Uma leve flexão de joelho para ajudar a encaixar melhor. E aí ele levanta os braços acima da altura da cabeça, vai fazer o mesmo princípio, né? Inspirar profundamente, aí ele inspira, cabeça olhando para o horizonte, cabeça vista olhando para o horizonte, vai apertar uma mão com a outra com muita força, tentando deprimir o ombro, encaixando o quadril e tentando crescer com a coluna. E soltando o ar suavemente. Isso. Cresce. Maravilha. Aí soltou o ar, abaixa. Essa mesma postura vai reproduzir durante 3 vezes, né? Então aí ele encaixa, dando um intervalinho ali de uns 30 segundos entre cada repetição. E isso é uma postura de exercício que traz aí um bem-estar muito grande, otimiza muito a qualidade de vida na sua estação de trabalho digital. Vou mostrar mais uma vez. Então, ó, uma mão com a outra, cruza, né, ó, fez esse movimento,
Quando você estiver fazendo a contração, você vai apertar uma mão bem forte com a outra, fazer uma contração, você vai sentir todos os músculos do braço sendo ativados, e isso vai favorecer muito o seu fortalecimento e simultaneamente o alongamento. Vai alongar bastante peitoral, né? Vai fortalecer a musculatura posterior, então vai trazer um benefício muito grande. Então vamos reproduzir mais uma vez, uma leve flexão de joelho, encaixa o quadril e estendeu. Respirou profundamente e solta suavemente, apertando a mão com a outra, alto crescimento, alongando, quadril sempre encaixado e crescendo, 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 postura elevada, vai, cresceu, relaxou. Então essa é uma dinâmica muito importante aí, que você vai terminar uma sequência de exercício e vai sentir a postura muito bem alinhada daí. Vou mostrar só mais uma vez. Então, uma mão com a outra, cruzou, né? Sempre apertando bem uma com a outra, eleva, né? Acima da cabeça, cabeça olhando para frente no horizonte, encaixou bem o quadril, uma leve flexão de joelho e inspira profundamente e solta o ar suavemente, fazendo o alto crescimento, cruzando a escápula, mantendo a coluna alinhada e fazendo o alto crescimento, tentando crescer o máximo possível. Acabou a contração, acabou o ar, você desarma a postura. Então sempre essas posturas são de 3 movimentos seguidos, né? A última postura que eu vou apresentar para vocês aqui, que pode ser feita rapidamente, é você colocar os seus braços atrás, colocando uma mão com a outra e tentando esticar o máximo possível, né? A mão cruzada, igual da outra postura, sim, né? Só que agora você faz aqui atrás, né? E aí você vai jogar bem o ombro para trás, né? Dobrar o joelho semifletido, encaixar o quadril, e o mesmo padrão de respiração vai ser executado. Você vai contrair, respirar profundamente, e aí mantendo encaixado o quadril, vai tentar esticar o braço o máximo possível e vai sentir um alongamento muito grande do peitoral e realizando o alto crescimento, olhando à frente, horizonte, e vai fazer o alto crescimento. Então esse tipo de exercício, após terminar, relaxa, solta o ar e reproduz 3 vezes. Só mais uma vez para o pessoal entender, diante de alguma dúvida. Cruzou a mão aqui atrás, né? Durante o exercício você vai fazer uma pressão, uma mão contra a outra e esticando bem o antebraço. Então esse é o princípio, encaixou o quadril, semiflexão no joelho e faz seu alto crescimento, né? Isso, e vai sentir alongar toda a musculatura posterior, contraindo aqui bem entre as escápulas e mantendo o quadril encaixado. Esse é um movimento que pode ser realizado 3 vezes. Então nós passamos aqui 3 posturas bem simples, né? Simples assim de certa forma, porque você precisa ter uma sintonia muito grande em todos os grupos musculares para conseguir executar com precisão, mas que vai te ajudar muito a executar esses exercícios simples aí no seu dia a dia. Então a gente agradece a paciência de assistir todo esse vídeo, desejamos que todos tenham muita qualidade de vida.